Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 13 a 17 de setembro. A Liliana vai ser gravemente ferida. O Nelson vai pedir perdão ao Gusmão e à Vitória. E a Candelária finalmente vai confessar para a Adriana que a Liliana é a filha dela, a Lúcia. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 13 de setembro. A Adriana conta para Liliana que está esperando um filho de Carlos. Liliana fica feliz com a notícia. Vitória pergunta a Aguiar como vão as coisas com Liliana. Aguiar responde que está tudo igual, mas que deixou muito claro para ela que aconteça o que acontecer, o amor deles não tem volta. Enquanto Vitória fala com Nick, Aguiar aproveita para falar com Malu e eles combinam de fazer uma surpresa à noite para Vitória. Vitória visita Nelson no hospital. Nelson pede perdão a Vitória por todos os erros que cometeu com ela e diz que já assinou os papéis do divórcio. Nelson diz a Vitória que ela é uma mulher excepcional e merece ser feliz. Vitória diz a Nelson que é feliz. Nelson diz a Vitória que já entendeu por que ela se apaixonou pelo José Ângelo Aguiar, um homem sem posição social e econômica. Ele ganhou o carinho dela e lhe deu o que ele não soube lhe dar: respeito. Muito bem, Nelson. Isso sim é ser homem. Reconhecer de verdade os seus erros e pedir perdão. Em respeito à sua nova fase, não vou mais te xingar de velho babão, trouxa e boca murcha. Aguiar vê quando Aníbal entrega a Liliana a escritura do viveiro que está no nome dela. Liliana nojentinha fica toda feliz. Aníbal, sem vergonha balvaneira, também dá um talão de cheques e um cartão de crédito para ela. Liliana fica deslumbrada e diz que o avô é maravilhoso. Aguiar se aproxima e pergunta a Liliana como é possível ela se deixar comprar com os presentes daquele homem, por mais que ele seja seu avô. Kendra encontra Vitória no hospital e a provoca. Vitória diz a Kendra que se importa muito pouco com o que ela pensa e manda ela não se meter com ela, porque senão vai se esquecer que é uma dama e a golpes vai apagar da cara dela aquele sorriso estúpido. Vitória vai embora. Furiosa, Kendra bisca e diz: eu te odeio, maldita, te odeio. Agora você anda com um homem forte e viril como o Aguiar e para mim deixou um Nelson arruinado e aleijado. Aguiar acusa Candelária de ser cúmplice de Aníbal. Candelária, pamonhona mocoronga, diz a Aguiar que também ficou surpresa com os presentes que Aníbal deu para Liliana. Liliana diz ao pai que não entende porque ele não aceita que ela também é uma balvaneira. Aníbal diz a Aguiar que vai dar tudo o que quiser à sua neta, pois é o que ela merece. Liliana diz ao pai que se toda vez que ele vê o seu avô for fazer um escândalo, é melhor não aparecer mais por lá. Se sentindo vitorioso, Aníbal diz a Liliana que agora sim ela está demonstrando que é digna de ser sua neta. Aguiar, muito triste, diz: e eu duvido de que você seja minha filha. Doris e Milton ficam surpresos quando Roy diz a eles que Liliana é uma balvaneira. Milton muda de atitude e diz a Roy que as coisas mudaram e que ele precisa reconsiderar sua decisão. Irritada com o comportamento do marido, Doris chama a atenção dele. Roy diz para os pais esquecerem, pois Liliana o tirou da sua vida para sempre. Adriana conta para Vitória que ela e Carlos terminaram definitivamente. Vitória lamenta. Eufórica, Adriana conta para Vitória que está grávida. Muito feliz, Vitória revela à irmã que está esperando um filho do José Ângelo. As duas comemoram. Felipe sai com Paula, enquanto Beatriz, Nick e Guile organizam uma festa surpresa para ela. Aníbal e Adriana discutem por causa de Carlos. Aníbal diz a Adriana que jamais ia tolerar que um Gonçalves entrasse em sua família. Aníbal diz a Adriana que o maldito sangue do Carlos nunca vai se misturar com o de um balvaneira. Adriana diz que ele está muito enganado e revela que está esperando um filho do Carlos Gonçalves. Aníbal, sem vergonha balvaneira, fica furioso e sugere que Adriana faça um aborto.
Furiosa, Adriana diz ao pai que ele destruiu a sua vida, mas jura que vai encontrar Lúcia e também vai ter o seu filho. Paula fica emocionada ao chegar em casa e se deparar com a surpresa que fizeram para ela. Beatriz diz a Gilda que era muito importante para ela demonstrar para a mãe o carinho de todos e o seu agradecimento por ela em vida. Poliana vê quando Aguiar e Vitória estão felizes falando sobre a gravidez dela. Poliana fica surpresa ao saber que Vitória está grávida. Nick e Guzmão combinam que apenas terão filhos quando a situação econômica deles melhorar. Poliana, língua solta, diz para si mesma que quando Liliana chegar do seu jantar com os avós, vai contar para ela que o seu pai vai lhe dar um irmãozinho. Terça-feira, 14 de setembro. Vitória fica surpresa quando Aguiar a leva para assistir ao show da cantora Malu. Vitória e Aguiar desfrutam muito da companhia um do outro, enquanto Malu canta a música deles. Liliana chega e Poliana, sem enrolação, conta para ela que a senhora Vitória vai ter um filho do pai dela. Liliana fica revoltada com a notícia e pede para Poliana deixar só. Malu diz a Vitória que deseja que ela e o José Ângelo fiquem juntos para sempre e eles brindam ao amor deles. Paula diz a Guzmão que eles lhe presentearam com uma noite inesquecível e o agradece. Beatriz pede para a mãe e Guzmão tocarem piano juntos para encerrarem a reunião com chave de ouro. Liliana sonha com o pai, mimando muito seu filho e Vitória. Liliana acorda assustada e diz: "Não, por favor, o meu pai não pode ter um filho com a mulher que tanto machucou a minha mãe. Isso eu não vou perdoá-los." Paula está tocando piano com Guzmão quando começa a se sentir mal e de repente cai sobre o ombro dele. Guzmão e toda a família se desespera ao constatar que Paula está morta. Beatriz revela a todos que a mãe estava doente. Vão se passar 6 meses. Aníbal vai fazer um brinde à Candelária, a chamando de Senhora Balvaneira, e pelos 6 meses de felicidade, desde que o juiz os declarou marido e mulher. Candelária Patachoca se derrete toda com as palavras do velho safado. Aníbal comenta com Candelária que Adriana há 6 meses está morando com Beatriz no apartamento da Vitória. Candelária aconselha Aníbal a se aproximar das filhas, pois em poucos meses os filhos delas vão nascer. Aníbal diz a Candelária que a sua família desmoronou e com dor vê que as suas filhas e a sua neta Nicole não se importam se ele vive ou se morre. Aníbal, mentiroso descarado, diz a Candelária que fez o impossível para se aproximar delas, mas tudo tem sido em vão. Aguiar continua mimando muito Vitória. Vitória diz que só faltam 2 meses para o filho deles nascer e diz que Aguiar já se formou em engenheiro agrônomo. Triste, Aguiar diz a Vitória que em 6 meses Liliana não fez sequer uma ligação para ele. Nick comenta com Guzmão que Nelson chegou de Houston e vai morar no apartamento que era de Paula, porque o seu avô lhe emprestou. Guzmão então se lembra de quando foi devolver as chaves do apartamento para Aníbal. Guzmão disse para Aníbal que Beatriz e ele não queriam conservar nada que tivesse ligado a mãe deles a ele. Candelária diz para Aníbal se lembrar do juramento deles, que depois do casamento religioso contarão para Adriana que Lili é sua filha. Aníbal diz a Candelária: "Claro que sim, meu amor, claro que sim." Depois, Aníbal diz para si mesmo que vai organizar uma longa viagem de lua de mel e depois continuará inventando pretextos para que Candelária jamais abra a boca, mas que se ela continuar com aquela teimosia, ele não terá outro remédio a não ser silenciá-la. Enquanto isso, Nelson diz para si mesmo que aqueles 6 meses lhe serviram muito bem para planejar o que vai fazer contra Aníbal. Kendra reclama por agora estar vivendo no apartamento de uma morta. Kendra Bisca diz a Nelson que aquele apartamento não tem nada a ver com a mansão que ele prometeu comprar para ela. Furiosa, Kendra diz para si mesma que quer que o infeliz do Nelson morra, para ela receber todos os seguros que colocou em seu nome. Adriana diz a Beatriz e Guile que tem sido uma experiência incrível os 3 conviverem juntos. Beatriz agradece a Adriana pelo apoio que ele deu quando a sua mãe morreu.
Guzmão diz a Nick que graças ao dinheiro que o seu pai lhe pagou, pôde abrir a empresa de capacitação para guarda-costas em sociedade com Aguiar e Salviano. Guzmão diz a Nick que a vida deles tomou um novo rumo e que sempre vai lhe agradecer por ter enfrentado com ele os maus momentos. Angustiada, Josefina liga para Aguiar e manda ele se aproximar de Liliana, porque ela precisa dele mais que nunca. Poliana diz a Liliana que Nick mudou muito e conta que Nick foi até a mansão falar com ela e Jean-Marie. Nick pediu desculpas a Poliana e Jean-Marie por terem aguentado durante tantos anos os maus tratos dela. Nick disse a Poliana e Jean-Marie que, na verdade, eles não são só empregados naquela casa, mas sim parte da família. Muito bem, Nick, mais uma vez tiro o chapéu para você. Nick os abraçou e disse que eles seriam amigos de verdade. Liliana chatinha diz a Poliana que não acredita nem um pouco na girafona. Poliana se irrita com Liliana e a chama de soberba. Poliana diz a Liliana que desde que o senhor Aníbal lhe deu o viveiro de presente, ela está se achando muito. Isso, doce Poli, agora você arrasou. Irritada, Liliana diz a Poliana que se agora ela e Nick são amigas, a amizade dela não lhe interessa mais. Furiosa por não ter conseguido encontrar a carta de Candelária, Kendra Bisca diz a Roberto que precisa de dinheiro e eles planejam sequestrar Liliana. Aguiar vai até o viveiro falar com Liliana. Aguiar diz a Liliana que é muito difícil para ele estar longe dela e que não quer perdê-la. Liliana diz que também sente muita falta dele, mas eles não podem estar juntos. Liliana diz ao pai que o ama muito e que não duvida do carinho dele, mas diz que tem certeza que ele ama mais a Vitória. Liliana enxuga as lágrimas e diz: que nojo, papai, você se deitou com a minha tia Vitória, devia estar com muita urgência. Aguiar fica furioso com o que ouve de Liliana, mas volta a dizer que a ama porque ela é seu sangue. Irônica, Liliana diz ao pai que o discurso dele foi comovente e que até parece que ele está tendo aulas de literatura com a sua tia Vitória e o manda ir embora. Salviano volta para a cidade e surpreende Beatriz e Guile no parque. Aguiar conta para Guzmão sobre a discussão que teve com Liliana. Nick realiza o seu sonho ao abrir o seu centro de apoio para pessoas com distúrbios alimentares. Nick faz um discurso emocionante durante a inauguração. Nelson volta a trabalhar na meta-imagem. Aníbal não perde a oportunidade de humilhá-lo. Nelson diz para si mesmo que logo vai chegar a sua vez e que aprendeu com Aníbal que a vingança é um prato que se come frio. Guzmão vai conversar com Liliana sobre Aguiar e tenta fazê-la entender que o pai dela tem o direito de refazer a sua vida. Liliana é grosseira com Guzmão e diz que ele durante muitos anos não pôde perdoar a mãe e pensa que pode aconselhá-la. Guzmão vai embora esquecendo seu celular ali. Disfarçado de senhora, Roberto entra no viveiro. Roberto tenta dopar Liliana. Ela percebe e os dois brigam. Liliana dá uma surra em Roberto. Ao cair no chão, Roberto pega um alicate e por 2 vezes fere Liliana violentamente. Aguiar está conversando com Vitória quando sente uma sensação muito ruim. Roberto foge e Liliana fica desmaiada, sangrando muito. Guzmão volta ao viveiro para pegar o seu celular. Encontra Liliana ferida e, desesperado, chama uma ambulância com urgência. Enquanto isso, Aguiar, angustiado com o que está sentindo, chora. Aguiar diz a Vitória que não sabe por que se sente tão sensível. Quarta-feira, 15 de setembro. Kendra Bisca está confiante que Roberto sequestrou Liliana e Aníbal estará disposto a pagar o que for para recuperar sua netinha. Roberto avisa Kendra o que aconteceu com Liliana e diz que acha que a matou. Liliana é levada às pressas para o hospital. Guzmão não consegue falar com Aguiar, liga para Nick, conta o que aconteceu com Liliana e pede para ela ajudá-lo a encontrar Aguiar. Nick conta para Aguiar e Vitória o que aconteceu com Liliana e eles saem apressados para o hospital. Vicente Celório é o médico que vai operar Liliana. Liliana chama o pai sem parar e diz que não quer morrer. Vicente diz a Liliana que é o médico dela e eles vão lutar juntos para que ela fique bem.
Vicente diz a Gusmão que corre o risco de Liliana não resistir à operação. Kendra está conversando com Roberto quando Nelson liga e diz a ela que Nick lhe contou o que aconteceu com a filha do Aguiar e que ela está no hospital. Kendra desliga o telefone e diz a Roberto que tem boas notícias, pois a filha do rancheiro karateca continua viva. Aguiar se desespera ao saber o estado de Liliana. Enquanto isso, Liliana é operada. Vitória avisa Adriano o que aconteceu com Liliana. Adriana se desespera e vai para o hospital. Liliana sofre uma parada cardíaca e Vicente faz de tudo para reanimá-la. Aguiar chora inconsolável e diz a Vitória que tem muito medo da sua filha morrer. Salviano compra um apartamento para morar com Beatriz e Guile. Salviano diz a Beatriz que tudo o que é agora deve a ela. Adriana chega no hospital sentindo dores e é levada para um quarto até que melhore. Aníbal e Candelária chegam ao hospital e encontram Kendra. Kendra pergunta a Aníbal como está a neta dele. O velho Aníbal, sem vergonha balvaneira, furioso, diz a Kendra que aquele assunto não importa a ela. Aníbal diz a Kendra que ela não o engana e que sabe que ela foi cúmplice de Odete na armação que fizeram para Vitória e Aguiar no hotel. Aníbal diz a Kendra que o que se pergunta é se o Nelson sabe do que ela tem feito. Aníbal manda a Kendra ficar longe das suas filhas e netas, se não quiser que ele conte tudo para Nelson. Aníbal diz para si mesmo que Liliana é o seu orgulho, pois não é fraca como as suas filhas e sua outra neta. Aníbal diz que Liliana não pode morrer, pois tem muitos planos para ela. Velho imoral, safado, pilantra. Gusmão diz a Salviano que não sabe se Liliana sofreu um assalto ou se foi um atentado. Aníbal sai para pegar um ar. Nesse momento, Vicente aparece para dar notícias de Liliana. Vicente diz a Aguiar que Liliana resistiu à operação, mas o seu estado é crítico e terão que esperar 48 horas para saber como a situação vai evoluir. Nelson vai até o apartamento de Nick e Gusmão. Aguiar entra para ver Liliana. Aguiar pede a Deus para dar a Liliana e ele mais uma oportunidade para se entenderem. Adriana procura ter notícias de Liliana. Nesse instante, ela e Vicente se encontram. Adriana e Vicente ficam surpresos ao se reencontrarem depois de tantos anos. Emocionados, eles se abraçam. A Adriana diz a Vicente que é a tia de Liliana Aguiar. Vicente diz a Adriana que o estado de Liliana é muito grave. Nelson diz a Gusmão que ali na frente da filha quer reconhecer que se enganou com ele. Nelson diz a Gusmão que agora sabe que ele é um homem que sabe lutar pelo que quer e o amor e a segurança que tem dado a Nick tem sido fundamental para ela se recuperar da sua doença. Nelson diz que foi muito injusto com Gusmão e pede que ele o perdoe. Gusmãozinho delícia, tão bondoso, perdoa o sogro. Nelson e Gusmão se abraçam e Nick fica emocionada. Adriana e Vicente conversam sobre o passado. Vicente diz a Adriana que Aníbal Balvaneiro o mandou para a cadeia e meses depois foi até a prisão para lhe dizer que a sua filha havia morrido ao nascer e que ele deveria esquecê-la para sempre ou ele mataria os dois. Adriana conta para Vicente que a filha deles está viva e Aníbal Balvaneira a deu ao nascer. Adriana conta para Vicente tudo o que Aníbal tem feito para impedi-la de encontrar a filha. Vicente diz a Adriana que agora eles se unirão para encontrar a filha e jura que não vai descansar até estar com ela. Vicente pergunta a Adriana por que o esposo dela não está com ela. Adriana responde que não está casada e que nas prioridades de João Constantin não está a formar uma família. Vicente diz a Adriana que se casou, mas se divorciou porque a prioridade de sua mulher era sua carreira. Aguiar insiste para que Vitória e Adriana vão para casa descansar. Adriana conta para Vitória que foi o Vicente, seu primeiro amor, que operou Liliana. Nick liga para Roy e diz a ele que Liliana foi atacada no viveiro e o seu estado é grave. Adriana briga com Aníbal por tudo que fez com Vicente. Adriana diz que Vicente Celório foi o médico que operou Liliana e que se a neta dele sobreviver, será graças ao homem que ele ameaçou matar. Aníbal fica surpreso. Adriana diz a Aníbal que Vicente e ela vão encontrar a filha deles.
Adriana diz a Aníbal que ele lhe dá nojo e que o repudia como pai. Depois, Adriana conta tudo para Vitória. Adriana diz a Vitória que o pai delas é um monstro, que não tem feito nada além de arruinar a vida delas. Quinta-feira, 16 de setembro. Carlos chega ao hospital. Carlos diz a Adriana que chegou à noite de Barcelona e Jocelyn lhe contou o que aconteceu com a filha do Aguiar. Carlos fica surpreso ao ver que Adriana está grávida e pergunta quem é o pai. Roy chega ao hospital e insiste com a enfermeira para lhe deixar ver Liliana. Vicente se aproxima de Adriana quando ela está conversando com Carlos. Adriana os apresenta e Vicente sai para atender uma emergência. Adriana confirma para Carlos que Vicente é o pai do seu filho. Carlos deseja felicidades a Adriana e vai embora. Vitória diz a Aguiar que se sente muito culpada, que sente que fez muito mal para a filha dele. Vitória diz a Aguiar que se sente responsável pelo distanciamento dele e Liliana. Vitória diz a Aguiar que está disposta a sacrificar o mais importante na sua vida, se Liliana recuperar sua saúde. Em frente à Virgem, Vitória promete que se Liliana sobreviver, ela se separará dele para sempre. Aguiar não aceita que Vitória faça aquela promessa. Diz que a dor de saber que existe a possibilidade de perder a filha já é grande demais e agora ele não pode perder a mulher que ama, a mãe do seu filho. Aguiar diz a Vitória que naquele momento precisa dela mais que nunca e pede que por favor ela não o abandone. Roy entra no quarto de Liliana. Roy se culpa pelo que aconteceu com ela, por não estar ao lado dela. Roy pede para Liliana continuar lutando com toda a sua força e diz que vai estar esperando por ela, para eles comemorarem juntos o seu triunfo pela vida. Roy conversa com Guzmão e Nick sobre o estado de saúde de Liliana. Nick diz a Roy que eles devem pensar positivo e ter a certeza que a Rupi vai ficar bem, que logo ela vai se levantar daquela cama e ao vê-la, as duas vão brigar como sempre. Aguiar fica furioso ao ver Roy no hospital. Roy pede para Aguiar não ficar com raiva e diz que se veio de Nova York é porque se preocupa com a saúde de Liliana muito mais do que ele possa imaginar. Aguiar pede desculpas a Roy, o abraça e o agradece por estar ali. Adriana diz a Vicente que falou para João Constantin que ele era o pai do seu filho e diz que João não quer formar uma família, não quer ter filhos. Vicente diz a Adriana que se o João Constantin não quiser aceitar as responsabilidades e a alegria que um filho pode dar, ela lhe diga, porque ele vai assumir o papel de pai do filho dela. Adriana fica emocionada. Irritado, João Constantin diz a Jocelyn que o filho que Adriana está esperando é do Vicente Celório e que a mulher que havia se apaixonado por ele, de repente se esqueceu dele. Adriana diz a Liliana que quando ela ficar boa, as duas irão juntas agradecer a Virgem. Vicente chega e Adriana diz a Liliana que ele é o seu grande amor da juventude. Nick diz à mãe que roga a Virgem para que Liliana se salve e que a ajude para poder fazer as pazes com a sua prima. Liliana começa a reagir e vê Aguiar ao seu lado. Aguiar fala para a família que Liliana abriu os olhos e ele está muito feliz. Liliana começa a chamar o nome de Francisco. Vicente avisa Francisco e ele vai vê-la. Enquanto isso, Liliana sonha que está se casando com Guzmão na igreja. Guzmão entra no quarto. Liliana diz que o ama e que sabe que vai morrer. Liliana diz a Guzmão que a única ilusão que tinha era de se casar com ele. Guzmão diz a Nick e Roy que Liliana pressente que vai morrer e que a sua última vontade é se casar com ele. Candelária fica angustiada ao ver Adriana tão aflita, dizendo para Beatriz que Liliana é como se fosse sua filha e que não pode perdê-la. Nick diz para Guzmão realizar o sonho de Liliana e se casar com ela. Guzmão diz que não pode fazer isso. Nick diz a Guzmão que o amor deles é mais forte que tudo e diz para ele dar essa alegria a Liliana. Liliana diz a Adriana que a ama e a agradece pelo carinho que sempre lhe deu. Candelária fica observando as duas. Candelária diz em pensamento que Liliana precisa sobreviver para desfrutar o amor da sua verdadeira mãe. Candelária pede perdão a Liliana e diz que já não pode mais.
Aníbal está muito irritado porque Liliana foi operada pelo morto de fome do Vicente Celório e se preocupa que a sentimentaloide da Candelária revele a verdade para Adriana. Kendra Bisca vai até a meta-imagem e tenta seduzir Aníbal. Aníbal a rejeita e diz que para ele passar o tempo, o que não falta para ele são mulheres como ela. Kendra fica furiosa e tenta dar uma bofetada nele, mas Aníbal a impede e manda ela sair da sua sala. Kendra jura para si mesma que Aníbal não a insultará, nem a humilhará uma terceira vez. Candelária não consegue mais ficar em silêncio e confessa a Adriana que Liliana é a sua filha Lúcia. Adriana fica surpresa e exige que Candelária lhe diga por que Cristina e José Ângelo criaram a sua filha como se fosse deles. Candelária pede para Adriana não lhe fazer perguntas e diz que todas as perguntas dela Aníbal vai responder depois do casamento deles. Adriana diz a Candelária que agora tem certeza que ela sempre foi cúmplice do seu pai. Pensando no sofrimento de Aguiar, Adriana diz a Candelária que por enquanto ninguém pode saber de nada. Candelária diz a Adriana que está disposta a fazer o que ela lhe disser. Adriana exige que ela não diga nada do que conversaram ao Aníbal Balvanera. Depois, Adriana observa Liliana e diz que finalmente as incertezas acabaram. Adriana diz que por enquanto não pode gritar que ela é sua filha, pelo José Ângelo, por ela. Adriana diz que precisa esperar até o dia do casamento de Aníbal e Candelária. Adriana volta para o seu apartamento. Chega sentindo muitas dores. Sua bolsa estoura e ela entra em trabalho de parto. Adriana liga para Vicente e ele vai às pressas para lá. Sexta-feira, 17 de setembro. Gusmão diz a Liliana que vai realizar o sonho dela e eles vão se casar. Liliana pergunta por Nick. Gusmão responde que Nick concordou e inclusive foi buscar o juiz. Aguiar retorna para o hospital e fica sabendo que Gusmão vai se casar com Liliana para cumprir o seu último desejo. Aguiar agradece o apoio de Nick e Gusmão, mas não concorda com aquilo. Vicente ajuda Adriana a dar à luz. Aguiar conversa com Liliana e a faz entender que não é certo ela se casar com Francisco, porque teria ele ao seu lado só por compaixão, e isso não seria bom para nenhum dos dois. Roy diz a Nick que a única coisa que quer é que Liliana se salve, ainda que o seu amor não seja dele. Adriana dá à luz a um menino. Aguiar diz a todos que Liliana entendeu que o que queria está errado. Agradece o apoio deles e diz ao juiz que não haverá casamento. Os informantes de Salviano o avisam que uma vizinha viu quando uma velha senhora entrou no viveiro na hora em que Liliana foi atacada. Salviano diz para si mesmo que uma senhora não poderia ter agredido tão brutalmente a filha do Aguiar. Salviano diz que para ele aquele ataque foi planejado e desconfia de Kendra. Acreditando que Adriana ainda mora na mansão Balvanera, Carlos vai até lá procurá-la. Aníbal diz a Carlos que ele não sabe como ele o odeia. Aníbal diz a Carlos que nunca agradou Vitória ter se apaixonado por ele no passado, mas isso não se compara com o que ele fez ao ter engravidado a sua outra filha. Carlos fica surpreso. Adriana conta para Vicente que Liliana é a filha deles. Furioso, Carlos diz a Aníbal que não sabia da existência daquele filho, mas o adverte que se ele tentar contra a vida daquela criança como fez com a filha da Adriana, ele vai matá-lo. Vicente fica ansioso para dizer a Liliana que é o seu verdadeiro pai, mas Adriano convence a esperar até o dia do casamento religioso de Aníbal e Candelária. Adriana diz a Vicente que Aguiar não merece ficar sabendo naquele momento em que está travando uma batalha tão difícil, pois seria desumano, cruel. Salviano encontra Roberto e exige que ele lhe diga por que agrediu a filha do Aguiar. Salviano dá uma surra em Roberto e pergunta se a ideia foi dele ou ele estava seguindo as instruções de Kendra Ferretti. Carlos vai até o apartamento de Adriana. Vicente diz a Adriana que Carlos é o pai e tem o direito de saber a verdade. Carlos recrimina a Adriana por não ter lhe contado que estava esperando o filho dele. Roberto diz a Salviano que a ideia de sequestrar Liliana foi dele, pois ele iria conseguir um bom dinheiro com o avô dela, Aníbal Balvanera. Salviano pergunta como ele soube que Liliana era a neta do Aníbal.
Roberto responde que há muito tempo Kendra lhe disse que a mãe de Liliana era filha de Aníbal. Salviano não acredita em Roberto, diz que vai tirar a vontade dele de querer voltar a agredir alguém da família Balvaneira e manda ele ir embora para sempre. Vicente diz a Carlos que se Adriana aceitasse casar com ele, ele quer ser o pai do filho dela, no caso dele rejeitar aquela bênção. Roberto conta para Kendra o que Salviano fez com ele e diz que precisa ir para longe. Kendra bisca e diz a Roberto que vai recompensá-lo muito bem por não ter lhe entregado. Kendra manda Roberto passar umas semanas na província e diz que o chamará quando as coisas estiverem calmas. Depois, Roberto entrega para Kendra a mesma substância que usou para matar Camila. Pela manhã, Vicente se preocupa ao ver que Liliana não está bem. Vicente diz a Aguiar que Liliana está com hemorragia interna e deve ser operada com urgência. Arrasado, Aguiar diz a Vitória e Candelária que Liliana está sendo operada de novo. Desesperado, Aguiar diz que a sua filha está morrendo. Com Liliana na mesa de cirurgia, Vicente se lembra da ameaça que Aníbal lhe fez e de quando Adriana lhe contou que Liliana é a filha deles. Vitória apoia Aguiar e diz para ele falar com Deus, dizer que coloca sua filha nas mãos dele. Aos prantos, Aguiar se ajoelha e suplica a Deus para não levar sua filha. Carlos procura a Adriana e propõe a ela que os dois fiquem juntos para sempre. Carlos diz a Adriana que teve que sentir que a perdia para poder reagir. Vitória e Aguiar visitam o túmulo de Cristina. Vitória diz a Aguiar que sentiu a necessidade de visitar Cristina para lhe pedir perdão. Em pensamento, Vitória pede perdão a Cristina e suplica que ela faça todo o possível para que Liliana recupere a saúde. Nesse momento, Cristina aparece na sala de cirurgia. Carlos diz a Adriana que voltou ao México porque sentiu falta dela, porque a ama. Adriana diz a Carlos que ele sempre vai ser o pai do seu filho. Adriana diz a Carlos que sente muito, mas ele voltou tarde demais e ela descobriu que já não se imagina vivendo com ele. Pobre Carlos, o destino dele é ficar mesmo sem nenhuma Balvaneira.